São 3h53. Zaidan, Sônia, ouvintes, uma rede de financiadores internacionais pode estar por trás dos ataques recentes ao Supremo e ao Congresso. Informação exclusiva que foi passada pelo ministro do Supremo, Dias Toffoli, nessa entrevista de ontem ao Canal Livre da Band. Segundo ele, o inquérito das fake news em andamento na corte revela que hoje há no Brasil algo além de um grupo de malucos. Existiria uma organização por trás desses personagens que utilizam as redes sociais para atacar as instituições. Eu não posso dar maiores detalhes a respeito, mas esse inquérito que combate as fake news e os atos antidemocráticos em quebra de sigilos bancários já identificou financiamento estrangeiro internacional a atores que usam as redes sociais para fazer campanhas contra as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. O inquérito sob os cuidados do gabinete do ministro Alexandre de Moraes apura desde 2019 uma rede de propagação de fake news, ameaças e calúnias. O trabalho começou após a identificação de mensagens que ameaçavam a honra e a segurança de integrantes do Supremo e dos familiares deles. Em entrevista aos jornalistas Felipe Vieira, Fernando Mitre, Eduardo Oineg e o cientista político Fernando Schiller, Dias Toffoli foi além e destacou a importância do esclarecimento dos fatos e do combate a essa estrutura radical criminosa. A história do país, Mito, você sabe muito bem, mostrou que isso levou no passado financiamentos a grupos radicais, seja de extrema-direita, seja de extrema-esquerda, para criar o caos e desestabilizar a democracia em nosso país. Nós estamos identificando isso é gravíssimo, eu não posso dar maiores detalhes, mas é fundamental ir a fundo nesta questão. Bruna, Zaidan, Dias Toffoli destacou que a abertura de um inquérito contra o deputado federal Daniel Silveira se deu justamente em defesa da democracia e das instituições. O parlamentar do PSL foi detido na semana passada com base na Lei de Segurança Nacional. Silveira divulgou nas redes sociais um vídeo com ameaças aos integrantes do STF e apologia ao AI-5. A ordem de prisão em flagrante dada pelo ministro Alexandre de Moraes acabou confirmada por unanimidade por outros membros da corte em plenário. Para Dias Toffoli, o deputado exerceu todos os limites dos privilégios que tem como político. Evidentemente, extrapolou e abusou do uso das suas prerrogativas de imunidade. Tanto que 364 deputados assim o entenderam. Então, não há dúvida de que esse inquérito hoje é compreendido como uma defesa da democracia e das instituições. Dias Toffoli repudiou as declarações de Daniel Silveira defendendo a volta do AI-5 e destacou durante a entrevista ao Canal Livre que o Supremo vai lutar para que não existam mais discursos de ódio contra as instituições. Será que defender a volta do AI-5 não seria também, paralelamente, mutatis mutandis, como nós dissemos no linguajar jurídico, uma defesa que também nós temos que repudiar, deixar esse ovo da serpente brotar? Nós não vamos deixar, o Supremo não vai deixar. Pois é, e o Conselho de Ética da Câmara voltará ao trabalho nesta terça-feira para analisar o caso de Daniel Silveira. O parlamentar corre o risco de ter o mandato cassado pela Casa, que confirmou a decisão do STF e manteve a prisão do deputado na última sexta-feira. De acordo com o presidente do colegiado, Juscelino Filho, o assunto será tratado de forma rápida. Com certeza o Conselho de Ética irá conduzir esse caso, como todos os demais, de forma responsável, com todo o procedimento, seguindo o nosso regimento e o nosso Código de Ética, todo o processo legal garantido para que os trabalhos sigam com seu fluxo e o mais rápido possível a gente possa dar as respostas que a sociedade exige dos conselheiros e do nosso Conselho de Ética. A Procuradoria-Geral da República também vai investigar a conduta de Silveira ao passar pelo Instituto Médico Legal do Rio. Na ocasião, ele se negou a usar máscara e insultou a policial que o abordou. Sem dúvida, um canal livre épico, um grande programa. Parabéns aí ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, aos entrevistadores.
E Zaidan, agora a palavra é com você. Não, o foro adequado para esse Silveira aí é mesmo o Conselho de Ética, né? Que talvez chegue à conclusão que ele não pode ficar na Câmara dos Deputados, que ele não age, fala, atua como um representante de eleitores, de um grupo de eleitores, né? E, na verdade, prega contra as instituições que deram a ele a condição de deputado federal. Então, o Conselho de Ética é o foro adequado. Agora, outra coisa é a defesa que o Toffoli faz desse inquérito, que, insisto, tem um problema sério na sua origem. Ele deveria passar pela Procuradoria-Geral da República, lá as investigações deveriam ser feitas, para que o juiz faça o que cabe a ele, julgue. O juiz julga, o juiz não investiga. Há uma exceção, crimes cometidos no prédio, na instalação física do Supremo, ou seja, na sua sede e suas dependências. Não é o caso. Então, isso deveria passar pela PGR. Então há um problema de origem nos dois inquéritos, contra os atos antidemocráticos e contra as notícias falsas, né? E o Toffoli fala aí na grana que vem do exterior e tal, e ele fala de fatos do passado. Alguém pode falar da intentona em 35, né? Que foi usada inclusive pelo governo Vargas para fechar de vez, prender muita gente inocente. Inclusive, já citamos aqui o gênio Graciliano Ramos, né? Preso naquele clima fascista instaurado pelo governo Vargas e que levou muita gente inocente à prisão, inclusive. Mas houve, de fato, um movimento, principalmente em alguns quartéis, no Rio de Janeiro, no Nordeste, né? Mas isso criou, inclusive, a história do ouro de Moscou. Então, durante décadas, né, era usada essa expressão, o ouro de Moscou financia esses grupos radicais, etc. Por isso o Toffoli fala extrema esquerda, extrema direita, já aconteceu no passado e tal, mas há uma imprecisão tremenda na fala dele em relação a esses fatos históricos. Uma grande imprecisão, assim como na história do financiamento em si. De onde vem, para quem vai, quais os objetivos e o mais importante, quem são os financiadores? Governos, empresas, grupos particulares, indivíduos? É fundamental que isso fique esclarecido. E quanto a financiar focos de notícias falsas, infelizmente isso acontece até na imprensa profissional. Muitas vezes governos financiam jornais, rádios, TVs para que digam aquilo que os governos querem. Só que aí com propaganda oficial e tal, tudo legal, né? Além daqueles blogs, né, que foram e são financiados pelo governo de plantão para que falem bem do governo de plantão. Pois é, Zaidan, isso é super interessante o que você falou, porque essa limpa ela tem que ser feita em todas as áreas envolvidas aí nesse processo de fake news, de notícias, etc e tal. E quando você falou que o juiz julga, é isso mesmo. E a gente sempre relembra aqui sobre a Operação Manipulite da Itália, né? Que o juiz, na verdade, ele não tem a função lá de julgar, ele é um promotor de justiça que vai, investiga, etc e tal. E aqui não, no Brasil, a legislação ela já é diferente. Só que hoje... Lá você tem dois juízes. Você tem dois juízes. É que a palavra juiz é no genérico. Aqui não, o juiz julga. Então as pessoas confundem um pouco o que acontece nos outros países e acabam se inspirando em determinadas figuras e aí a coisa fica indo toda pelo ralo e a gente não tem esclarecimento de absolutamente nada. Exato. O problema é quando o próprio Supremo faz isso, né? Aquele que deve se ater à Constituição decide ir além do papel de julgador previsto na própria Constituição.